Glória a Deus. Pai do Senhor para os irmãos. Amém. Quantos estão alegres com Jesus, digam glória a Deus. Glória a Deus. Bom demais nós estarmos juntos nessa manhã para adorarmos ao nome do Senhor Jesus. Sou grato, pastor Gilmar. Deus abençoe sua família, pastor Stock, está lá atrás. Deus abençoe. Pastor do Célio, não é isso? Deus abençoe. Obrigado à mocidade, à liderança que me fez esse convite. Para mim é uma honra, é sempre uma alegria estar com os irmãos aqui. E que manhã abençoada, né, irmãos? Eu já chorei, já ri e eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. Esse lugar é, senão outro lugar, senão a casa de Deus. Amém? O Espírito Santo tem liberdade aqui, amém? Amém. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no tema proposto. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo 14. E parafraseando esse texto, eu quero ler depois, em seguida, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. 1 João, capítulo 2, versículo 14. Está comigo minha esposa também, os amigos também, pastor Jefferson, missionária Gleice, esteve pregando aqui recentemente. Amém. Robert, Jéssica, Deus abençoe. Estão procurando igreja, tá, pastor? Aí, ó. Olha aí, ó. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 14. Falei sem querer, perdão, Robert. Diz assim a palavra de Deus: Eu escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. 1 Samuel, capítulo 16, versículo número 1 apenas. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Até aqui você pode se assentar, glorificando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando nós voltamos os nossos olhos para as páginas do Antigo Testamento, quando nós voltamos a nossa atenção para a história de Israel, em especial aqui o capítulo 16 do livro de 1 Samuel, eu encontro aqui um ponto muito interessante na história de Israel, que é a abertura, que é o início, que é a apresentação, o descortinar da história desse personagem tão conhecido na Bíblia Sagrada chamado Davi. 1 Samuel é o início da história que vai ser revelada ao longo de toda a Bíblia Sagrada, que é a história desse grande homem chamado Davi. O nome Davi, ele começa a ser citado aqui, e é interessante, no 1 Samuel capítulo 16, o nome de Davi começa a ser citado e só termina de ser citado lá pelas últimas páginas do Novo Testamento, lá pelo livro de Apocalipse. O nome de Davi foi reproduzido ao longo da Bíblia Sagrada mais do que qualquer outro nome, mais do que o nome de Moisés, mais do que o nome de Abraão, mais do que o nome de Elias, de Daniel, enfim, mais até do que o nome do próprio Jesus, o nosso Salvador. E isso não significa que o nome de Davi é mais importante do que o nome de Jesus em termos de número, porque o nome de Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Glória a Deus por isso, o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Mas a história de Davi, ela é apresentada ao longo de todo o texto sagrado, é apresentada ao longo de toda a Bíblia Sagrada, e existem algumas formas de nós olharmos para a história de Davi. Se você um dia for estudar a história de Davi, você pode estudar a história dele por alguns ângulos, por alguns prismas. Se você for estudar a história de Davi, você pode estudar Davi como um grande rei. Você olha para a história de Davi como um personagem real, um nobre que governou o povo de Israel durante 40 anos, e estudar Davi como um rei. Aliás, um dos maiores reis da história da humanidade. Ao lado de Alexandre o Grande, ao lado de Luís XIV, ao lado de Gengis Khan, ao lado de Nabucodonosor, Davi se tornou um parâmetro na história da humanidade como um rei que governou.
Mas você pode também estudar a história de Davi como um guerreiro, um conquistador, um líder nato, um típico líder semita que invadia terras, que comandava tropas, que invadia cidades e comandava a base de guerra, a base de espada, enfim, derramamento de sangue. Mas você pode estudar a história de Davi também, não só como um rei ou como um guerreiro. Você pode olhar para a história de Davi também como um compositor e um adorador. Porque em toda a Bíblia Sagrada, alguns dizem que nenhum homem em toda a Bíblia Sagrada demonstrou tanto amor a Deus como Davi. Nenhum homem, alguns dizem que Davi nunca disse para as suas esposas: eu te amo, ou eu estou apaixonado, alguma coisa do tipo. Mas todas as vezes que ele dobrava o joelho no chão, ou ele entrava na presença do Senhor, ele dizia para o Senhor: Senhor, a minha alma tem sede de Ti, a minha alma é apaixonada, a minha alma ama o Senhor. Ele era um adorador. Você pode olhar para a história de Davi como um compositor. Dos 150 salmos que estão detalhados e estão escritos na Bíblia Sagrada, pelo menos 73 salmos foram escritos por Davi. Nenhum homem adorou tanto a Deus. Por um lado, ele era um guerreiro. Quando ele ia guerrear com homens, ele pegava espada. Quando ele ia guerrear com homens, ele pegava escudo. Mas quando ele ia guerrear com demônios, ele tirava a harpa da bolsa e ele começava a adorar o Senhor. Nenhum homem foi tão apaixonado, nenhum homem amou. Irmãos, pensa no homem que pecou. Foi Davi. Pensa no homem. Aliás, Davi errou até mais do que Saul. Davi pecou até mais do que Saul. Mas qual a diferença de Davi para Saul? É que quando Saul pecou, Saul não se arrependeu. Saul, quando pecava, Saul colocava a culpa em todo mundo, menos nele. Saul colocava a culpa no outro e Saul não se humilhava, e ele ficava sentado no trono dizendo: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas Davi não. O Salmo 51 diz que quando Davi cometeu um pecado e foi repreendido pelo profeta Natan, a Bíblia diz que Davi tirou a coroa, tirou a capa, tirou as condecorações reais, foi para a cinza, vestiu-se de pano de saco e disse: Senhor, tira tudo de mim, tira reino, tira posse, tira poder, tira popularidade, só não tira a presença do teu Espírito Santo. Será que você pode dizer isso para Deus? Senhor, o Senhor pode tirar tudo de mim, pode tirar dinheiro, pode tirar carro, pode tirar casa, pode tirar bens, pode tirar títulos, mas não tira a presença do teu Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo é a coisa mais importante que um homem pode ter na vida. O Espírito Santo, Deus não está preocupado, irmãos. Deus não está preocupado como você vai chegar na casa dele. Deus não está preocupado como você vai chegar, se você vai chegar de bicicleta, se vai chegar de carro, vai chegar de Uber, de avião. Deus não está preocupado. Deus está preocupado se você tem a presença dele na sua vida. Diga para o seu irmão, diga assim: é hoje. Glória a Deus. Qual a diferença de Saul para Davi? É que Saul, irmãos, nos 40 anos que Saul reinou, Saul nunca se preocupou com a arca. Os 40 anos ele nunca se preocupou em trazer a arca para a capital onde ele reinava. Mas nos primeiros anos do reinado de Davi, Davi disse assim: eu preciso trazer a arca para Jerusalém logo, eu não consigo reinar sem a presença de Deus, sem a casa de Deus perto de mim. Que homem de profundidade! Que homem que conhecia Deus! Quando ele pecava, ele largava tudo, se arrependia, se humilhava, e Deus perdoava Davi. Deus fez uma promessa que é uma das únicas promessas incondicionais na Bíblia. Significa que não depende das decisões humanas para se realizar, não depende do comportamento humano para se cumprir. Deus disse para Davi, 2 Samuel capítulo 7, Davi, do seu trono nunca faltará rei sobre Israel, até que um dia venha o Rei dos Reis, aquele que vai se assentar eternamente. Por isso que Jesus é chamado na história de filho de Davi. Você consegue entender a profundidade disso? Olhar para Jesus, ele é filho de quem? Filho de Davi. A história de Davi é a história de um adorador. Alguém que adora a Deus, alguém que se humilha, alguém que se prostra, quer conhecer a Deus. É por isso que Deus olhou para Davi e disse assim: esse é um homem segundo o meu coração. Como ter um coração como o coração de Davi? Alguém que Deus olha assim, segundo o meu coração.
Um homem que cometeu tantos erros, tantas falhas, mas ele tinha um coração tão quebrantado diante de Deus. Ele se humilhava e ele nunca caiu no mesmo pecado. É interessante. Ele pecou, mas nunca caiu no mesmo pecado. No buraco que ele tinha caído, ele se levantava e nunca mais caía. Ele tinha um coração sensível à presença de Deus. O problema, vai apertar um pouquinho. O problema, irmãos, que a gente entra muitas vezes dentro da igreja ou na nossa casa e a gente quer sentir primeiro para depois adorar a Deus. Davi não, Davi provocava a presença de Deus. Ele adorava a Deus sem sentir. Sem sentir. Nem todo culto, deixa eu dizer para você, nem todo culto você vai sentir a presença de Deus, mas não significa que Ele faltou à reunião. Ele está presente, Ele está aqui. Eu adoro pela fé, eu sei que Ele está aqui. Estou sentindo a presença de Deus. Levante a tua mão por um momento e declare uma palavra de adoração ao Senhor. Ele está nessa casa nessa manhã, então declare diante dEle o que tu veio fazer. Oh, glória a Jesus, nós estamos aqui, Senhor. Oh, aleluia. Você pode olhar para a história de Davi como um rei. Você pode olhar para a história de Davi como um militar, um guerreiro. Você pode olhar para a história de Davi como um músico, um compositor, um adorador. Mas você pode olhar para a história de Davi, e eu acho interessante essa visão da história de Davi, como um simples pastor. Porque ser pastor nunca foi fácil, né, pastor? Nunca foi fácil. O problema é que a nossa visão é meio hollywoodiana, sabe? A gente acha que pastor era viver uma vida tranquila, mas não era. O pastor estava sujeito a várias situações na antiguidade. Quando ele tirava o rebanho de perto da sua casa e ele ia para o campo, ele estava sujeito às intempéries, o tempo, o sol causticante do deserto. Ele estava sujeito à mudança climática, a temporais, como era uma região desértica, a tempestade de areia. Então ele precisava conduzir o rebanho, ele precisava proteger o rebanho. Durante a noite ele precisava construir um aprisco e ele não dormia durante a noite. Por quê? Porque ele deitava a porta, oh glória, ele deitava a porta do aprisco, para quê? Para que o lobo não entrasse dentro do aprisco, enquanto as ovelhas descansavam. Durante o dia, cuidando do rebanho, durante a noite, vigiando o rebanho. Durante o dia, conduzindo o rebanho a pastos verdejantes. Sabe por quê? Porque a ovelha não sabe discernir o que é uma erva boa para se comer e o que é uma erva venenosa. É por isso que ela precisa de um pastor para dizer assim, olha, aqui. O problema é que muitos de nós, a gente está comendo erva venenosa como se fosse erva boa para se comer. Se tem algo que as ovelhas sabem confundir, é a voz de Deus com heresia. Uma erva amarga, a ovelha confunde com um alimento saudável. É por isso que ela precisa de um pastor. Ser pastor não era fácil. Ser pastor estava sujeito a uma vida solitária, irmãos, no deserto. Porque, você imagina, você conduziu o rebanho para quilômetros e quilômetros de distância. E não tinha mais ninguém ali, era só o pastor e as ovelhas. Na solitude do deserto, na quietude ali, era só ele e as ovelhas. Era Davi e aquelas poucas ovelhas. Uma vida solitária. Talvez se tem alguém dizendo assim, pastor, minha vida está tão solitária ultimamente, talvez é Deus que está separando você. Tem alguém aí? Talvez é Deus que está separando você. Talvez o pastor, ninguém manda mensagem, ninguém procura mais, ninguém na igreja me isola, talvez é Deus que está separando você. Não reclame desses momentos de solidão, é Deus que está usando isso como ferramenta para te preparar para o propósito. Porque todo homem, entenda isso, todo homem que vai viver uma promessa de Deus, toda mulher que vai viver uma promessa de Deus, muitas vezes vai passar pela solidão. É igual o oleiro, né? O oleiro pega um vaso, trabalha no vaso, mas tem o momento da fornalha. Ele coloca o vaso dentro da fornalha e ele fica de longe olhando para o vaso. O vaso está lá dentro sozinho. É a solidão. São expressões da vida, é o calor. Aí diz, pastor, o oleiro me deixou sozinho. Não, ele está te olhando de longe. É um momento de solidão. A vida era uma vida solitária. Outra vida de um pastor era uma vida de perigo. Era uma vida perigosa. Por quê? Ele estava sujeito a salteadores, a ladrões no deserto,
a homens que vinham para roubar as ovelhas ou matar as ovelhas. Ele também estava sujeito a perigos de feras, de animais, de lobo, de leões, etc, etc. Então ele precisava defender a ovelha com a sua própria vida. É por isso que Jesus disse para os seus discípulos que ele é o bom pastor e ele dá a vida pelas ovelhas. Por quê? Porque o diabo queria engolir-nos vivos, mas o sumo pastor se colocou à frente assim: é minha ovelha, eu dou a minha vida por ele, eu dou a minha vida por ela. Glória a Jesus. Ele é o bom pastor está aqui nessa manhã, irmão. Eu estou sentindo a presença do bom pastor aqui nessa manhã. Glória a Deus, era uma vida perigosa. Irmãos, existem 3 coisas que Davi recebeu antes de receber, Davi tinha antes de receber a unção. É porque a gente começa a contar a história de Davi sempre a partir da unção. Mas existem 3 coisas que Davi tinha na vida dele antes de receber a unção. Porque Deus não vai mandar a unção dele sobre pessoas que estão despreparadas. Deus não vai mandar a unção dele sobre pessoas que não têm fome. O problema é que nós não temos fome por Deus. É por isso que Ele não sacia. É por isso que Ele não nos enche. Porque a gente prefere viver na superficialidade. Vai apertar de novo. A gente prefere viver na superficialidade do que mergulhar no profundo. Por quê? Porque o profundo é perigoso. O profundo tem correnteza. Eu prefiro ficar aqui na superficialidade. Aqui está tranquilo. Superficialidade, está tranquilo. Só que nessa manhã Ele está te chamando para o profundo. Vem, filho, para o profundo. Vem viver experiências profundas na minha presença. Enquanto você não sair desse nível de superficialidade, desse nível de comodismo, dessa zona de conforto, você não vai viver o sobrenatural de Deus. Davi tinha algumas coisas na vida dele. Primeira coisa que ele teve foi experiências. Diga para o seu irmão, experiências. É interessante que Davi, com 14, 15 anos de idade, a Bíblia diz que Davi começou a ter experiências nessa solidão. Davi começou a ter experiências na distância da sua família, distância dos seus amigos. A Bíblia diz que um dia, irmão, você imagina isso, um dia Davi lá, tranquilo no deserto, com as pequenas ovelhas, e de repente o que vem ao encontro? Um leão. Irmão, eu não estou falando de um vira-lata. Não estou falando de um pinchezinho que late a beça, não. Eu estou falando de um leão. A Bíblia diz que o leão veio e pegou a ovelha. A Bíblia diz que o leão pegou a ovelha. O que Davi fez? Davi poderia dizer, deixa eu levar. Não tem ninguém vendo, Gesseno, meu pai não está aqui. Não tem ninguém vendo. Mas não, sabe o que Davi fez? Davi foi atrás do leão. E a Bíblia diz que ele pegou a ovelha da boca do leão e ele matou o leão. Irmão, se alguém um dia chegar para você, pastor Gilmar, chegar para o senhor e falar assim, pastor Gilmar, bateu um leão ontem. O senhor acredita? Você vai assim, não, um leão? Você é louco. Mas Davi estava vivendo experiências no deserto. Experiências onde ninguém estava vendo. Os olhos do pai de Davi não estavam lá. Os olhos dos irmãos de Davi não estavam lá. Então Deus olhava e disse, leão, vai lá, porque eu quero preparar meu servo para um propósito extraordinário. Deixa eu dizer para você, Deus que envia o leão. É Deus que envia. Ou não foi o diabo, foi Deus que enviou. Por quê? Porque ninguém vai chegar no trono sem experiência. Ninguém vai receber unção sem ter experiências na sua vida. Oh, glória a Jesus, Deus está falando conosco. Deus manda o leão, vai leão. O leão ia, Davi ia lá, experiências. No outro dia, a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz que no outro dia, alguns dias depois, não sabemos, a Bíblia diz que foi o urso, pior do que o leão. Davi fez o quê? Davi foi atrás do urso. Sabe o que é isso, irmãos? São experiências. Ninguém vai viver a promessa de Deus sem passar por experiências. Deus está treinando você na solitude. Deus está preparando você no anonimato. Deus está trabalhando em você quando ninguém está vendo, num quarto fechado, num trabalho sem ninguém. Deus está preparando você. São experiências, são bagagens que Deus vai permitindo a gente adquirir ao longo da vida. Por que isso? Porque um dia
Um dia Davi estaria diante de Saul. E diante de Saul precisa ter argumento. Saul olha para Davi e diz assim: tu é menino, tem 15, 16 anos de idade. Davi diz assim: eu sou menino, mas deixa eu te contar uma história. Eu tenho bagagem, eu tenho experiências, eu vivi coisas que ninguém viu. E a Bíblia diz, irmão, Saul não desacreditou de Davi. Saul não diz assim: isso é mentiroso, rapaz, matou leão e urso, coisa nenhuma. Irmãos, poucos homens na Bíblia mataram um leão. O jovem aqui falou, Juninho, né? Sansão, Davi e mais um, Benaia, que era valente de Davi. Poucos homens na Bíblia mataram leões. Saul não desacreditou de Davi, por quê? Porque ele viveu experiências que ficaram tão marcadas, tão enraizadas dentro dele, que era expressivo na vida de Davi. Não são experiências teóricas, não, são experiências que marcam a nossa vida. Oh, glória a Jesus! São experiências que nos marcam. Ninguém estava lá, mas Deus estava lá. Deus estava me treinando para algo extraordinário. Quem acredita que Deus está trabalhando em você, está te dando experiências para propósitos grandes. Oh, glória a Deus! Ninguém viu, mas tudo isso, irmãos, um dia ia... Deus usou o leão para preparar Davi para o urso. Deus usou o urso para preparar Davi para o gigante. Porque leão e urso, a gente vence quando não tem ninguém vendo. Leão e urso a gente vence no anonimato. Mas Deus está usando essas feras para te preparar para o gigante. Porque o gigante, todo Israel vai presenciar o que você vai fazer no nome do Senhor. Oh, glória a Jesus. Eu lembro quando eu comecei no ministério, tinha 16 anos de idade. Deus falou que eu ia ser separado ao diaconato, e 16 anos de idade eu fui. Eu era um dos que auxiliavam na igreja, dos que abriam, dos que limpavam. Eu saía do trabalho 10 para as 7, 16 anos, mecânica. Saía do trabalho, chegava em casa, botava o pão na chapa, o ferro esquentando, e enquanto eu tomava banho. Eu saía do banho, tirava o pão da chapa, e ia passando roupa enquanto comia o pão. 7h10 saía de casa, pegava a bicicleta e ia correndo para abrir a igreja, porque o culto tinha que começar às 7h30. Pegava a bicicletinha, chegava cansado, era um morro, uma ladeira, e cansado, suando. Abria a igreja, limpava a igreja, varria o pátio, posicionava as cadeiras direitinho, alinhado. Ligava um som, colocava um louvor e começava a orar. Faltando 5 minutos, ia para a porta e ficava. Esses eram os meus leões e os ursos. 7h30 todo mundo chegava, o pastor abria a igreja, e eu lá suando. Deus estava vendo, irmãos. Deus estava lá. O pastor não estava lá, os membros não estavam lá, mas Deus estava vendo. Eu estou dizendo para você que Deus está usando essas experiências que você está tendo no silêncio, no anonimato, porque Ele está preparando você, Ele está moldando o seu caráter, Ele está moldando a sua personalidade, Ele está trabalhando no seu jeito, no seu temperamento, para que você alcance a promessa dEle e você viva até o fim da sua vida. Porque Deus não quer apenas que você alcance a promessa, Deus quer que você se mantenha nela até o fim. Alcançar a promessa e permanecer nela até o fim. Por que tanta gente, quando chega na promessa, cai? Começa a viver a promessa, caiu, pouco tempo depois caiu. Por quê? Porque diz assim: já cheguei. Cheguei. Não preciso mais orar, não preciso mais renunciar, não preciso mais me consagrar, cheguei. Não preciso mais vigiar. Um alpinista, quando está subindo uma montanha, ele geralmente, as quedas não é quando ele está subindo, mas é quando está descendo.
Por quê? Porque ele diz assim, ó, já cheguei, então eu não preciso ter tanta cautela como eu tinha para subir. Deus está preparando você, meu irmão. Então não reclame dos leões e dos ursos que Deus está mandando. Não é o diabo, é Deus que está mandando. Diga para o seu irmão assim com carinho, ó, Deus não quer criar filhinho de papai. Diga assim com carinho. Deus quer criar soldados. Soldados aptos para a batalha da vida. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, sofre pois comigo como um bom soldado de Cristo. Como um soldado. São experiências. Ó, o leão preparou Davi para o urso. O urso prepara Davi para o gigante. O gigante prepara Davi para Saul. Porque depois da unção, Saul ia caçar Davi por 15 anos, irmãos. Ia caçar Davi por 15 anos. Então um foi preparando para o outro. Sabe o que é isso? São níveis de experiência. São níveis de preparo. E cada um vai ficando mais intenso do que o outro. Deus está falando conosco. Aquela provação que você passou há anos atrás não se compara com a que virá. Que isso, pastor? Porque você está ficando mais forte, mais resistente, mais robusto. Tem gente que está assim, poxa, se eu soubesse eu nem vinha nessa manhã. São batalhas, você olha para as lutas que você enfrentou e você diz assim, poxa, eu chorei, eu quase me desviei por causa daquela luta. Por quê? Porque Deus está fortalecendo a tua carcaça, né? O teu couro, para que você suporte, meu irmão. Glória a Deus. Segunda coisa que Davi teve, primeiro foi a experiência, segundo foi o cuidado com as ovelhas. Irmãos, as ovelhas que Davi cuidou, 2 Samuel 7, 8, capítulo 7, versículo 8 diz que Davi cuidava de ovelhas, mas não ovelhas comuns, que normalmente usava para sacrifício no templo, na adoração e etc. Davi cuidava de ovelhas malhadas. Sabe o que são ovelhas malhadas? Ovelhas com manchas, ovelhas com defeitos físicos, ovelhas cegas, ovelhas sem pernas, ovelhas com deficientes, ovelhas que ninguém comprava para sacrificar, ovelhas que não poderia ser sacrificado, então alguém tinha que cuidar. Davi cuidava dessas ovelhas defeituosas do seu pai Jessé. Talvez os outros irmãos cuidavam das principais ovelhas. Davi cuidava de ovelhas enfermas, doentes, defeituosas, mas ele tinha um cuidado tão grande com elas que se fosse outro, quando o leão pegou, é menos um trabalho. O urso, menos um trabalho, tá dando trabalho demais. Não, Deus estava vendo Davi. Se Davi tem capacidade de enfrentar um leão e um urso por essas ovelhas defeituosas, o que ele não fará quando ele estiver à frente do meu povo? Sabe o que é interessante? Que Davi cuidou de ovelhas deficientes na casa de seu pai. Quando ele recebeu a unção, ele vai para a caverna de Adulão. E lá na caverna de Adulão, Deus mandou um monte de ovelha. Não mais ovelhas, animais, agora pessoas. Deprimidas, angustiadas, amarguradas. Agora não mais ovelhas deficientes, agora pessoas deficientes. E Davi fez daquelas pessoas na caverna de Adulão 600 valentes que se tornaram soldados de elite de Davi. Os guerreiros mais bem preparados da época. Homens que davam a vida por Davi. Quer dizer, Deus foi preparando Davi em etapa. Ele cuida de ovelhas deficientes, depois ele cuida de pessoas com problemas, depois eu vou colocar ele para liderar Israel. Às vezes Deus testa a gente. Às vezes não, de vez em quando, sempre. Eu vou colocar ele para cuidar de algo pequeno e eu vou ver como que ele vai lidar com isso. E tem gente que olha para algo pequeno e diz assim, Deus prepara você no pouco para depois te colocar no muito. Deus estava olhando Davi e preparando Davi. Então, se atente para o que Deus está fazendo na sua vida.
Talvez Ele coloca você em pequenas coisas para ver a forma como você vai trabalhar, a motivação com que você vai trabalhar com aquilo que Deus colocou, porque Deus está visando algo maior. O problema é que a gente fica reclamando. A gente acha que todo dia, irmão, para José chegar a governador, ele teve que sofrer. Sim ou não? Ele teve que ser vendido, ser jogado num poço, ser vendido. Ele teve que ir para o Egito, ser vendido no mercado de escravos. Ele teve que trabalhar para Potifar. Ele foi preso depois. Tudo isso fazia parte do propósito. Ele lidou com a casa de Potifar e foi bem sucedido. Depois ele vai para a prisão. E a Bíblia diz que na prisão, a prisão prosperou. Que prisão que prospera? Sai uma notícia: a prisão, tal lugar, está prosperando. Já viu alguma notícia assim? Só tem na Bíblia. Por que a prisão está prosperando? Porque tem José, está lá dentro. Não é o ambiente que modela você, é você que vai modelar o ambiente que Deus está te colocando. Prisão, irmão, coisa extraordinária. A Bíblia tem suas coisas assim bem interessantes. Então Deus estava preparando Davi, cuidando das ovelhas malhadas, para um dia ele se tornar o rei de Israel. Terceira coisa que Davi tinha, e a mais importante de todas, a presença de Deus na vida dele. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, a Bíblia diz que o Senhor disse para Samuel: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite, que era um chifre de carneiro, que se colocava azeite para ungir reis. Enche o teu chifre de azeite e vem. Sabe o que é interessante, irmão? Que a primeira vez que aquele chifre foi usado foi na unção de Saul, aproximadamente 10 anos antes de 1 Samuel 16. Aquele chifre foi cheio, o vaso foi cheio para ungir Saul. Já faziam aproximadamente 10 anos que aquele vaso não era cheio. 10 anos. Deus disse assim: Samuel, tem um chifre de azeite, um vaso, que já tem alguns anos que você não usa, mas enche ele. Tem algo interessante aqui, que Deus não pode trabalhar com vaso vazio. Por isso que Ele manda encher primeiro. Olha para o senhor e diga assim: está cheio ou está vazio? Hein? Não, estou vazio. Então Deus fala assim: deixa um pouquinho até ficar cheio. Deus diz assim: já tem algum tempo. Enche o teu chifre, enche o teu vaso de azeite. E Deus não disse para Samuel: Samuel, vai. Deus disse para Samuel: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. Vem para onde? Samuel estava em Ramá. Deus disse para ele ir para a casa de Jessé, o belemita, aproximadamente 35 quilômetros. Deus poderia ter dito assim: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vai. Sim ou não? Vai. Só que Deus disse assim: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. Vem, por quê? Porque eu já estou aqui. Eu já estou com o meu servo, eu já estou com o meu ungido, eu já estou com o meu escolhido. Davi tinha algo mais importante na vida dele. Deus estava com Davi. Você tem a presença de Deus na sua vida? Então onde você chegar, irmão, Deus vai chegar junto com você. Você vai chegar naquele trabalho, Deus chega junto. Você chega na escola, Deus chega junto. Você chega na faculdade, Deus chega junto. Por quê? Porque a presença de Deus está com você. Vem! Eita, glória a Deus. Eu estou sentindo uma atmosfera. Levante a tua mão por um momento, irmãos, e declare uma palavra de adoração. A presença de Deus está nesse lugar. Deus vai te levantar, Deus vai te usar, Deus vai te capacitar. Mas Ele está dizendo: se encha da minha presença, se encha da minha presença. Oh, glória a Jesus! Eu estou com Ele, vem! Eu estou com Ele, vem! Oh, glória a Jesus! Aí Deus diz assim, vem! Irmão, sabe o que é interessante aqui?
é que a Bíblia diz que Samuel chega em Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro de Samuel e disseram assim: Samuel, é de paz a sua vinda? Por quê? Porque a chegada de um profeta na terra pressupõe que Deus está zangado com o povo. Porque Deus nunca levantou o profeta em período de paz, em período de bonança. Toda vez que Deus levantava o profeta, era um caos, era um problema na terra. Então quando o profeta chega na terra, os anciãos falam assim: ih, deu ruim. É de paz tua vida? Samuel disse assim: é de paz, só que não falou. Por quê? Porque tinha um rei no trono. Samuel, a Bíblia diz, Samuel sacrifica, chama Jessé, os filhos de Jessé, sacrifica, todos se alimentam. A Bíblia diz que Samuel santifica os filhos. O que é? Toma um banho de purificação, um banho ritual, troca as roupas, um método de purificação exterior, mas era o tipo da época. E depois todos entram para dentro da casa e começa a liturgia para ungir o rei. E onde estava Davi? No pasto. Davi não foi purificado, Davi não participou do sacrifício. E aonde estava Davi? No pasto. E aonde estava Deus? Com Davi. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Porque os irmãos de Davi só se santificaram exteriormente, só se purificaram, tomaram banho e vestiram. Mas Davi não. Davi já tinha a presença de Deus com ele. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Sabe o que é interessante, irmãos? Que faz a fila, um por um. Primeiro Eliabe. Eliabe, irmão, pensa num cabra bonito, grande, forte, igual eu assim mais ou menos. Ele se apresenta. Samuel diz assim: é ele, claro, é ele. Ué, alto, forte, bonito, jovem, é ele. Por que Samuel olhou para Eliabe e disse assim: é ele? Porque Eliabe era o típico rei padrão Saul. Saul era alto, alguns dizem acima de 2 metros. A Bíblia diz que era bonito, não havia homem em Israel do pescoço para cima tão belo quanto Saul. Ele era o padrão de rei. Samuel olha para Eliabe e diz assim: é ele? Só pode? Eu descobri o padrão de Deus, é ele. Só que Deus disse assim: Samuel, deixa eu dizer para você, você está olhando para a aparência, mas eu olho para o interior. Todos eles santificaram, todos eles se purificaram, todos eles já comeram do sacrifício, só que o coração deles não é um coração como o meu coração. Aí vem o segundo, Samuel diz assim: é ele também. Deus disse: não. E vem o terceiro, também não. Do quarto para frente, Samuel diz assim: desanimei. Irmãos, se passaram 7 filhos. 7. Samuel diz assim: não posso, Deus não erra endereço. Deus vai errar o endereço? É aqui, tem algum problema. Samuel diz assim: ô Jessé, tem algum filho faltando? Aí Jessé diz assim: ih, rapaz, irmãos, qual pai vai esquecer de um filho? Hein? Ou ele estava com problema de amnésia, ou, eu acredito que não, ou ele não queria mostrar esse filho. Porque do estereótipo de judeus, Davi quebrava esse padrão. A Bíblia diz que Davi era ruivo, de boa presença, de boa aparência. Não era o padrão de um judeu da época. Ele era ruivo, ele era de boa presença, ele era de boa aparência. Até aqui, a aparência de Davi. Aí sabe assim: tem o menor que está cuidando das ovelhas. Irmãos, qual pai vai deixar um filho cuidando das ovelhas quando tem o homem mais importante de Israel na casa dele? Tem o homem mais importante de Israel na casa dele, e ele deixa um filho de fora da mesa. Jessé pode te deixar fora da mesa, mas Deus não te deixa fora da mesa. O seu pai pode te esquecer, a sua mãe pode te abandonar, mas o Senhor te diz: eu não abandono você.
Jesus. Estou sentindo a presença de Deus, irmãos. Manda chamá-lo. Um servo vai lá, chama Davi. Davi, estão te chamando lá, estão te requisitando. Quem é? Samuel está lá. Samuel, irmão, Davi nem sabia. Porque Davi não se purificou. Davi não se santificou. Davi foi do jeito que estava, imagina, hein? Com cheiro de ovelha, com cheiro de mato, hein? Ele foi suado. Ele deixa o servo, com um servo cuidando das ovelhas, porque Davi era responsável, não deixava as ovelhas sozinho, ele deixava sempre um servo. E ele foi. Quando ele entra dentro da casa, a Bíblia diz, e disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é ele. É ele. É ele. Então tomou Samuel um vaso de azeite e ungiu no meio dos irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Sabe o que é isso, irmão? O Espírito se apoderar, o Espírito possuiu Davi. Davi, agora tu é meu. O Espírito veio sobre ele. Poucos homens naquela época tinham o Espírito de Deus. Davi era um deles. Davi recebeu a unção de Deus. A graça de Deus estava sobre ele, habilitando ele para um tempo determinado, ele viver as promessas. Aí você diz assim: poxa, se fosse eu, o que eu faria? Eu, como Davi, sou rei. Ei, mas sou rei. Vou lá agora, Saul, tchau, sai daí, agora é meu lugar. Foi isso que aconteceu? Não. A Bíblia diz, irmãos, que Davi e tomou o vaso de azeite e ungiu. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Sabe para onde Davi voltou? Para o pasto. Por quê? Porque a unção de Deus na vida de Davi não significa que ele estava pronto para viver a promessa. Ainda faltava um tempo, um preparo de Deus. Então nessa manhã, Deus quer te encher, porque a partir de hoje você vai começar a ter sinais, evidências na sua vida do que Deus quer fazer com você, para que no tempo determinado você comece a viver a promessa, o propósito do Senhor. Você olhe para trás e diga assim: a unção de Deus está sobre a minha vida. Ele tem me preparado nesses anos todos. Até aqui eu cheguei. Porque quando você chegar à promessa, a glória não é sua. A honra, Davi não chegou no trono porque ele matou Saul. Davi não tomou o lugar de ninguém. Foi Deus que foi conduzindo Davi. Se coloque de pé, por favor. Oh, glória a Jesus. Louve ao Senhor nesse momento. Adore o Senhor. Enche essa casa de adoração mais uma vez. Comece a adorar o Senhor. Tem uma unção nova de Deus para a sua vida. Eu quero liberar essa palavra. Tem um tempo novo vindo sobre a sua vida. Tem um tempo novo vindo sobre a sua casa, meu irmão e minha irmã. Jovens, Deus vai levantar vocês como a chamada. As nações irão ver vocês fluindo. Deus vai levantar jovens aqui que vai enviar ao campo. Mas Ele está dizendo: se encha primeiro da minha presença. Há um tempo de você se aprofundar no sobrenatural. Mas Ele está dizendo: esse tempo é hoje, é agora, é nessa manhã. Adore o Senhor. Tem uma unção de Deus sobre a nossa vida, sobre essa igreja. Tem um tempo novo chegando para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Tem um tempo novo chegando. Ele está te preparando. Ele está te habilitando para coisas extraordinárias. Adore o Senhor nesse momento. Se você tiver liberdade de orar por esse irmão que está do seu lado, faça isso nessa hora. Se você tiver liberdade de abraçar essa pessoa, ore por ele, ore por ela nesse momento.
Você pode estar orando pelo próximo pregador do Evangelho que vai impactar o Brasil. Você pode estar orando por um futuro pastor, uma futura missionária que irá ao campo e vai saquear as almas das mãos de Satanás. Você pode estar orando pelo próximo empresário que Deus vai levantar nessa cidade. Você pode estar orando por um deputado, por um senador, pelo presidente que Deus vai levantar nesse tempo. Enche essa casa de adoração, enche essa casa de adoração. Espírito, Espírito, adore o Senhor. Que desce como fogo. Enche essa casa de adoração. Vem como em Pentecostes. Tem muitas pessoas aqui que há muito tempo não falam em línguas estranhas. O Senhor está dizendo: abra a boca, meu servo. Eu vou te renovar, eu vou te encher novamente. Espírito, Espírito, seja tocado nesta hora. Seja renovado pelo poder de Deus. Que desce como fogo. Oh, aleluia! Vem como em Pentecostes. Enche o teu vaso de azeite. Enche o teu vaso de azeite. É nessa manhã, é nesta hora. Aleluia! Eu navegarei. Começa a adorar. Abre a sua boca e adore. Ele não pode te encher se você não dá vazão para Ele fazer. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito. Mergulha nessa dimensão, meu irmão e minha irmã. Já faz muito tempo que você não sente a presença dele. Já faz muito tempo que você não fala em línguas. Ele está dizendo: seja cheio, seja tocado nesta manhã. Espírito Santo, tu tens liberdade de batizar, de encher, de curar. Então batiza nessa noite. Enche o teu servo, a tua serva, para um novo tempo. Se houver enfermos nesse lugar, receba a cura nessa hora, em nome de Jesus. Receba a cura nessa hora, em nome de Jesus. Toda enfermidade, toda dor, em nome de Jesus, bate retirada agora. E enche-me de novo. Oh, aleluia. Eu adorarei. Oh, glória. Ele está na casa, Ele está na casa. Ele está na casa, meu irmão. Pastor, se eu falar em língua, eu vou escandalizar, não. Pastor, se eu me pular aqui, eu vou escandalizar, não. O que escandaliza não é crente falando em língua. O que escandaliza é crente dançando funk. O que escandaliza é crente comprando e não pagando. Dá vazão, meu irmão, pro Espírito Santo. Ao Deus da minha vida.